Quando todo mundo já tinha dado o assunto por encerrado, o apóstolo Luiz Hermínio, o líder do Evan, decidiu falar. Ele voltou a se pronunciar e dessa vez de forma oficial, categórica, objetiva e eu creio que definitiva a respeito do áudio em que ele acabou falando uma coisa que não deveria falar, de uma forma que não deveria falar. Eu falei algumas vezes aqui nesse canal que eu considerava aquela fala como um ato falho, que não era efetivamente uma passada de pano, mas que ele precisaria assumir a sua responsabilidade, se posicionar. É claro que não tenho a mínima dúvida de que ele fez isso não pelo que a gente falou aqui. Óbvio, ele, um líder tão importante, de uma igreja tão importante, certamente tem as suas razões para ter tirado esse tempo para refletir, para conversar com a sua família, com a sua liderança, com os seus liderados, né? E com toda a sua equipe ali, e certamente decidiu que esse era o melhor momento para se posicionar. Eu imaginei de fato que não haveria mais nenhum posicionamento da parte dele, inclusive aqui nesse canal já havia dito que não tocaria mais nesse assunto, desse prisma, né, desse ponto de vista, a respeito da fala dele, que já era um assunto superado, mas ele decidiu falar e assim, honestamente, falou muito bem. Pediu perdão pelo menos mais de uma dúzia de vezes, falou o que tinha de falar, se desculpou com a família da vítima, pediu perdão à criança, pediu perdão à igreja, assumiu a responsabilidade pelo que falou, foi claro e objetivo, não foi uma fala dúbia, não foi uma fala, sabe, que a gente tem que interpretar para poder dizer, ele quis dizer aquilo, foi bem objetivo na sua fala, e é sobre esse vídeo, ou melhor, é esse vídeo, né, que a gente vai assistir agora aqui e vamos reagir a ele. Eu não acho que precise nem falar muito, porque o vídeo fala por si só, a gente vai assistir e depois eu faço algumas considerações. Mas eu já quero pedir para você deixar o seu like, eu acho que vale muito, à medida que a gente vai assistindo, você deixar o seu joinha pela iniciativa do apóstolo Luiz Hermínio, que foi, eu acho, extremamente salutar nesse momento. Vamos ver. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu estava recluso e em silêncio em todos esses dias. Eu precisava sondar meu coração. Como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. E eu resolvi ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os olhos de Jesus e, infelizmente, colocado os olhos na minha justiça própria. E por isso, queridos, eu estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo, e isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Eu ofendi muitas pessoas, ofendi meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo, ofendi pessoas que eu nem mesmo conheço essas pessoas. E eu estou aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoem por eu ter sido precipitado, irresponsável, infantil, ao tratar de um assunto tão sério, tão doloroso, via redes sociais. Eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto sem que o caso criminal estivesse concluído, né? Não estava concluído, não estava nada resolvido ainda. E eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos, querido, para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas e até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. No entanto, não é por eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, que eu não tinha a linguagem adequada, e por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pela forma que eu falei, sem informação jurídica, e eu usei nomenclaturas que eu nem dominava essas nomenclaturas. Troquei palavras sem entender do assunto, e eu quero deixar claro aqui, querido, quero deixar claro aqui, bem claro, que eu acredito sim na justiça dos homens justos, e todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime é crime, crime é diferente de pecado,
e deve ser tratado sim pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. Agora eu queria me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança, aos pais da criança e a todos os seus familiares. Me perdoem, de todo o coração eu estou aqui pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, embora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios, eu quero deixar que Deus trará justiça, porque Deus é sempre justo, e Ele trará justiça sobre tudo. Em uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. Um ato criminoso, né? Eu não estava, assim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família, que além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Que eu sei que foi terrível. E eu errei, queridos. Eu peço perdão, por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração para servir as famílias envolvidas. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão à igreja brasileira, aos meus irmãos em Cristo, a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoem, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você. Bom, esse foi o pronunciamento do apóstolo Luiz Hermínio. Eu não acho que precisa nem falar muita coisa, né? Você vê, certamente foi difícil para ele se pronunciar dessa forma. Demorou, pensou, refletiu. Muita gente vai criticá-lo, como eu já vi, inclusive alguns comentários. Só se pronunciou agora por conta da pressão, porque a internet estava cancelando ele. Eu não sei se foi por conta disso, talvez nem tenha sido. Talvez tenha sim alguma pressão interna, não sei, da família, de amigos, né? Que queriam muito que ele se posicionasse, alguém da sua própria liderança, que, poxa, precisa se posicionar. Talvez não. Talvez tenha sido iniciativa própria. Porque, se você observar, eu disse isso em um vídeo anterior, né? O mundo gospel todo santo dia tem uma grande polêmica e muitas vezes uma maior do que a outra. Então, o assunto Luiz Hermínio e aqueles áudios para a internet, até onde eu estou acompanhando, e olha que eu acompanho isso todo dia, já tinha passado. Agora já estávamos de olho em outros assuntos, né? Um camarada que, sei lá, falou dos autistas e tantos escândalos que estão surgindo dia após dia. Então, já tinha sido superado. Foi, na minha visão, primeiro, claro, um ato de grandeza, ele ter reconhecido, né, o seu erro. Se é de coração ou não, não importa, não interessa. Não somos nós que vamos esquadrinhar a mente dele, o coração dele, aí é com ele e Deus. Mas eu tenho certeza que a família da vítima apreciou e muito nesse ato do apóstolo Luiz Hermínio. Eu disse, inclusive, em uma publicação no Instagram, quando a gente publicou esse vídeo, né, no nosso perfil no Instagram, colocamos uma palavra que usamos muito pouco, mas foi a palavra parabéns. Parabéns pela iniciativa que ele tomou, embora seja, tem que ser, né, uma obrigação nossa sempre reconhecer que erramos. E quando reconhecemos que erramos, não adianta só reconhecer, temos que externar isso, né? As pessoas precisam saber que a gente reconheceu. Às vezes nós erramos, depois percebemos que erramos, mas por conta do status, da postura, da posição que nós temos, a gente acaba não nos expondo a pedir perdão publicamente, o que foi exatamente o contrário do apóstolo Luiz Hermínio. E outros comentários que eu vi também, foi muita gente dizendo não esperava menos do que isso. Então, parabéns, aí eu falo agora de público, parabéns pela postura do apóstolo e que sirva de exemplo, claro, para ele, isso certamente foi um
um momento que ele vai levar pro resto da vida. Tenho certeza que em outros episódios como esse, ele vai sempre lembrar do que aconteceu aqui e vai usar isso como exemplo para ele e para outros, né? Para ensinar também a outros que é preciso ter cautela, é preciso esperar, e às vezes o silêncio é a melhor ferramenta, às vezes é melhor pecar exatamente pela omissão do que se precipitar, como acabou, infelizmente, fazendo ele. E aí existe uma série de justificativas para o que ele fez ao defender, ao publicar, pelo menos aquela, não vou nem usar o termo defender, mas ao publicar, ao chamado para a live, amigo do rapaz, amigo do pai do rapaz, melhor dizendo. Então existe toda uma situação que não cabe nem falar mais aqui, só resta então de fato a cumprimentá-lo pela sua posição, pela sua postura, e que sirva de exemplo agora para outros líderes, quiçá os subirais da vida precisam se posicionar e de repente até reconhecer. Não esperem a condenação do Marcos Grubert, você que é liderança, você que de alguma forma se posicionou minimamente em defesa, seja do pai, seja do rapaz. Se você fez isso, você feriu a família da vítima. Então é preciso que você se retrate, não condenando o Marcos Grubert ainda, porque é óbvio, ele não foi condenado ainda. Então, mas é preciso se posicionar em defesa sempre da vítima. Uma liderança religiosa não pode ser dúbio nesse aspecto. Ou você se cala, ou você defende a vítima. Não dá para defender o suposto agressor sem ter certeza de que ele efetivamente é inocente. Se tem certeza que o camarada é inocente 100%, então vai em frente. Se não tem, aprenda com os erros do apóstolo Luiz Hermínio. É sempre bom aprender com os erros dos outros. Veja o exemplo que ele nos dá, né? A grande lição que nos deixa. Portanto, para finalizar, parabéns ao apóstolo Luiz Hermínio. Espero que outros possam seguir esse mesmo caminho. Deixe o teu like, deixe o teu joinha, se você gostou, né, dessa postura do apóstolo Luiz Hermínio. Um abraço, tchau, tchau.